que na última aula, só quem estava presente foi Conceição. Foi isso, Conceição? Dos que estão aqui hoje. Então, só para explicar para aqueles que não conseguiram assistir a última aula, o nosso tema, o tema do módulo que vocês tinham, ele correspondia ao pensamento de Nietzsche, filósofo alemão, e Hannah Arendt. Nós fizemos um acordo para que pudéssemos trabalhar cada um separadamente. Haja vista tratar-se de pensadores bastante expressivos, para a tradição filosófica, e ultimamente a Arendt está merecendo uma atenção especial, porque ano passado uma das questões do Enem da parte de filosofia, na área de ciências humanas, que veio à tona sobre Hannah Arendt era uma questão bastante específica. Era preciso então conhecer o pensamento da filósofa em sua magnitude, para a gente conseguir estabelecer estratégias para resolver a questão. Então vai ser nesse sentido que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, e a partir de agora a gente começa a nossa aula, tá? Eu vou ligar a câmera, fiquem à vontade para perguntar, sintam-se livres para ligar o microfone ou colocar no chat. No chat eu não vou poder responder as perguntas imediatamente, porque quando eu apresento eu fico sem acesso a essa interface. Mas eu sempre vou estar voltando aqui para ver se vocês depositaram alguma questão, tá certo? Então, vamos iniciar. Bom, então o tema da nossa aula é Hannah Arendt. Trouxe alguns aspectos biográficos que eu considero de suma importância para entendermos algumas causas motivadoras do pensamento de Arendt. De início, é imprescindível ressaltar que Arendt foi uma filósofa judia, de origem alemã, que viveu aí no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ela presenciou as inúmeras barbáries que aconteceram, se sucederam decorrentes do contexto da Segunda Guerra Mundial. Arendt, aliás, sofreu com a perseguição por parte do nazismo, haja vista ser judia, então ela foi exilada, tornando-se apátrida. Apátrida quer dizer sem pátria. Então ela perdeu o direito à nacionalidade alemã no momento em que o partido nazista então dominava. Bom, ela se refugia nos Estados Unidos, mesmo assim não consegue a nacionalidade estadunidense, passa alguns anos para então poder consegui-la. Então, somente em 1951, ela recebe esse direito, o direito à nacionalidade, termo está aqui americano, mas estadunidense, certo? Bom, então, tendo em vista o contexto em que está inserido Hannah Arendt, nós temos que pensar que Arendt talvez não poderia tocar em um tema mais pertinente do que o tema da filosofia política. A situação que Arendt vivenciou, a experiência de Arendt, abala profundamente as suas ideias filosóficas. Isso é inelutável. Não tem como negar o quanto ter sofrido perseguição, ter vivenciado, ter presenciado os horrores da Segunda Guerra Mundial, tocou profundamente o espírito de Arendt do ponto de vista filosófico. Então, Arendt é uma filósofa que nós consideramos uma filósofa política, do setor filosófico, da área filosófica política, que nós sabemos, desde Aristóteles, que a política trata-se de uma das ciências práticas. Então, nesse campo, se reflete acerca da prática humana, especialmente acerca daquilo que conduz os propósitos, os objetivos de uma prática de administração da sociedade, uma prática administrativa da sociedade. Em linhas gerais, é assim que Aristóteles coloca. Então, ele coloca como ciências práticas a ética, a política, a economia, e Arendt, por sua vez, é uma filósofa política, tendo em vista que vai refletir sobre temas como o poder, a administração da sociedade, o comportamento humano, o relacionamento humano com essas estruturas de poder, e a sua obra está dedicada a tratar de temas exatamente voltados à questão da ética no âmbito da vida concreta. O que isso quer dizer? No âmbito da vida de fato, nós chamamos fática.
vida fática, a vida de fato, o mundo circundante, do modo como ele nos aparece, do modo que nós somos afetados por ele, que também intervimos nele. Então, a Arendt tem críticas profundas, tecerá críticas profundas aos regimes totalitários, que tem sua insurgência após a Primeira Guerra Mundial, em virtude de uma série de acontecimentos que sei que vocês estudaram em História Geral, já revisaram, tiveram a oportunidade de recapitular, mas um deles é a grande insatisfação, que motiva essa insurgência dos regimes totalitários, a grande insatisfação decorrente dos países que foram considerados não vitoriosos da Primeira Guerra. Então, esses países tiveram algumas pendências, tiveram que pagar indenizações em muitos casos, e a Alemanha será um desses países, sendo por sua vez um dos países em que irá surgir um regime totalitário, um tipo de regime totalitário, conhecido por nazismo, surgirá o Partido Nacional Socialista Alemão. Claro, com a promessa por parte do totalizador, por parte do líder totalitário, com a promessa de resgatar a população, a nação alemã, do estado declinável em que se encontrava, as ruínas em que a Alemanha se encontrava. É também, de certa maneira, um tópico fixo quando nós trabalhamos com a questão dos regimes totalitários, perceber como os líderes totalitários eles instauram no povo, ou colocam sobre a massa a promessa de solução de seus problemas, de seus males sociais. Então, uma grande crise econômica assolava a Alemanha. Hitler, por sua vez, quando assume em 1933, vai prometer livrar o povo alemão daquela situação calamitosa. Então, e vai culpabilizar pessoas, e vai promover uma cultura do medo, de certo modo, tendo em vista que Hitler, em parceria com alguns setores conservadores da sociedade, especialmente setores comerciais da sociedade alemã, da sociedade industrial alemã, que estava temendo os movimentos da luta proletariada, que também já vinha aí acontecendo em paralelo a outros movimentos históricos. Então, o comunismo, o socialismo, ele teve um momento expressivo. Nós tivemos a Revolução Russa nesse período também, nesse inteirinho, não exatamente nesse período, mas nesse inteirinho, o que fez com que essas pessoas, em especial Hitler e na Itália com Mussolini, esses dois líderes totalitários, que simbolizam o totalitarismo nesse período, terem conseguido, como eu poderia dizer, convencer as pessoas a apoiar os seus projetos políticos horrendos, maléficos. Então, são projetos políticos, programas ideológicos que vão se instaurar na Europa e que causarão um profundo mal à humanidade, uma grande crise dos valores da humanidade, tendo em vista as grandes barbáries provocadas por eles. Muito bem, obras de Arendt que nós podemos ter como referência para discutir essa temática, a temática dos regimes totalitários, como Arendt percebe isso, como Arendt investiga e interpreta politicamente essas tendências, esses movimentos, como Arendt se coloca perante a condição de determinadas pessoas, determinados grupos sociais nesse momento. Então é muito interessante a obra A Condição Humana, As Origens do Totalitarismo, onde Arendt faz uma análise magnífica a respeito do surgimento das causas acerca dos regimes totalitários. E temos uma obra de Arendt chamada de Eichmann em Jerusalém. Então são obras que ela escreve entre 1958 e 1963. Tá? Então, esse é o trabalho publicado de Arendt. É claro que Arendt tem outros trabalhos, cursos que Arendt deu. Temos algumas obras que eu não coloquei aqui. Essas são as que podemos dizer fundamentais para compreender a perspectiva filosófica política de Hannah Arendt. Tá? Uma filósofa que é profundamente marcada, como eu acabei de dizer, só a título de recapitular, pelo contexto de sua época, contexto qual foi responsável por fazê-la sofrer bastante, sofrer de maneira intensa e considerável.
Bom, o mal radical. Esse é um tema que é trabalhado por Arendt, o tema do mal radical, porque, segundo Arendt, no Estado alemão houve uma inversão legalizada dos valores e da moral. E que isso quer dizer? Que havia uma legitimação, uma justificação para aqueles horrores que eram cometidos. Então, ela percebeu que essa operação ela promoveu uma espécie de mudança de paradigmas, que é uma mudança radical nos valores na sociedade alemã. Antes, a regra era não mate, com esse momento, com essa virada, a gente percebe que o paradigma se inverte e torna-se mate. As pessoas, ao que parece, segundo Arendt, estavam completamente destituídas de pensamento crítico. Então, a ausência de pensamento crítico fez com que as pessoas obedecessem, se subordinassem, ficassem condicionadas ao nazismo e às suas leis antiéticas, por sua vez cruéis e absolutamente imorais. Então, segundo Arendt, o mal se radicalizou, tá? Porque a sua origem não é de exclusividade do espírito egoísta humano. Deixa eu explicar essa sentença, do ponto de vista de Arendt. Então, para Arendt, na história, costumou-se interpretar o mal como o mal do personagem, pensado uma narrativa de um antagonista, daquele que é caracterizado como alguém que, por ambição própria, por desejo próprio, ele quer sempre mais, ele ambiciona muito mais, e a partir dessa ambição incontrolável, essa falta de controle sobre seus desejos, essa pessoa ela acabaria fazendo coisas ruins para os outros, como, por exemplo, violar as liberdades alheias, e sendo considerado um vilão. Então, mas a pessoa partia, segundo Arendt, essa caricatura mostra o mal como alguém que, por ter ideias que se apoiam em vontades, em desejos pessoais muito ambiciosos, projetos muito ambiciosos, acabariam acreditando que deveriam pagar qualquer preço por isso, inclusive sacrificando a liberdade de outras pessoas, violando completamente a liberdade de outras pessoas. Um exemplo, o direito à vida. O direito à vida é absolutamente violado por esses indivíduos que estariam a serviço dos seus impulsos e desejos e ambições. Então, era assim que Arendt, segundo Arendt, o mal era compreendido. Só que quando ela se depara com a situação da Alemanha, por exemplo, ela vê que não se trata de uma pessoa que possui determinado projeto, que, por sua vez, é um projeto maligno, é um projeto mau, e essa pessoa pode ser considerada má. Mas Arendt percebe que o mal ele se enraizou na sociedade alemã. Então, vários grupos, vários segmentos da sociedade alemã apoiou os projetos, apoiou as ideias horrendas, as ideias cruéis do regime nazista. Perceber isso para Arendt vai ser fundamental para compreender a ideia de mal radical, haja vista que o mal se radicalizou no sentido que ele se enraizou na sociedade da época e fez com que as pessoas operassem essa mudança de paradigma e aceitassem leis absolutamente imorais. Então, temos vários exemplos de leis imorais que já eram decretos colocados por Hitler na época, como a lei, bem no início, antes da perseguição que ele empreendeu intensa ao povo judeu, mas já existiam alguns decretos que sinalizavam positivo para a prática de eutanásia, com fins claramente político-ideológicos, os fins político-ideológicos que violavam absolutamente a concepção que nós temos de direitos humanos. Então, era uma perseguição velada a princípio. Era uma perseguição velada que era feita por intermédio de pequenos decretos, de pequenas atitudes e movimentos que Hitler fazia, juntamente com o Partido Nacional Socialista Alemão, e isso fazia com que já se tivesse um ambiente de crueldade. E aí a questão que para Arendt, as pessoas que viviam nessa sociedade, que tinham conhecimento disso, não reagiam perante essas situações. É como se na nossa sociedade tivéssemos alguém autorizando, vamos pensar aqui em um exemplo,
Não, digamos que se instituísse uma lei em que proibisse sorrir. São leis absurdas, são leis imorais. Leis que proibissem sorrir. É claro que não é um exemplo distante, é só a título de ilustração mesmo. Nada não se compara de forma nenhuma, mas uma lei que fosse proibido sorrir e todo aquele que sorrisse, fosse pego sorrindo, né, tivesse que sofrer punições ou até mesmo pagar com a vida. Então, é algo absurdo, é algo absolutamente cruel, é algo mau. Mas por que as pessoas não reagem diante disso? Por que a população não se reúne e se manifesta contrária a esse tipo de medida adotada por determinado tipo de governo? Exatamente, Arendt justifica isso, busca explicar isso por intermédio de que as pessoas se subordinavam a esse tipo de comportamento político porque elas não tinham pensamento crítico. Né? Elas não tinham pensamento crítico, elas não pensavam criticamente. Elas simplesmente obedeciam, eram colocadas para obedecer. Né? Deviam obediência e assim faziam. Então, assim, Arendt explica a questão do mal radical, né? O mal que se enraizou e que, pelas pessoas como eu poderia dizer para vocês, pelo fato das pessoas não se importarem, né? As pessoas não se importarem, não se manifestarem contrárias, né? Não declararem oposição a esses tipos de medidas que aconteciam, que eram autorizadas, elas compactuassem. Então, isso é muito perigoso, segundo Arendt. Muito perigoso, muito perigoso. A gente vai tocar nessa tecla e vai efetivamente criticar muito, né? Tecer considerações bastante, como eu já posso dizer, né? Importantes, né? Para repensarmos a postura, né? Nossa postura perante a sociedade. Então, Arendt fala da questão do mal radical, desse mal que estava enraizado, né? Enraizado e entendido como a ausência de pensamento crítico, já que as pessoas estavam dispostas a obedecer ou seguir as leis mais absurdas que poderíamos pensar, né? Mais cruéis, mais desumanas, né? Que poderíamos pensar. Bom, então, decorrente desse mal radical, Arendt também vai trazer para nós o conceito de mal absoluto. Eu não sei se ficou claro o primeiro conceito de mal radical. Um mal que é geral, que está generalizado na sociedade e se dá pela falta de postura, de posicionamento crítico das pessoas. As pessoas se condicionaram a não pensar. É como se fosse uma prisão, né, construída dentro da própria consciência, né, da própria consciência coletiva. E aí, essa consciência coletiva estaria inerte, né, para que projetos horrendos como o do nazismo pudessem se perpetuar. Então é por isso que a Arendt fala da questão do mal radical. Ele se generalizou dessa forma. Né? A sociedade não se importava, fazia vista grossa, simplesmente obedecia, que não deveria, segundo ela, sob hipótese nenhuma. Ficou claro essa parte? E a gente toca na questão agora do mal absoluto? Ficou, professor. Tá tranquilo. Certo. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem me interromper. Então, Tá eu vou ligar a câmera aqui porque tá só falando, né? Ok, pronto. Vamos seguindo. Bom, e agora a gente vê a questão do mal absoluto, que para a Arendt poderia ser explicada a partir da seguinte máxima. Né? Todos os seres humanos são supérfluos. Bom, era assim que as pessoas, os grupos perseguidos pelo exército nazista eram considerados. Pelo nazismo eram considerados. Pessoas supérfluas. Indivíduos, seres humanos, sem valor próprio. Ou que tinham, aí sim, o seu valor extraído. O seu valor humano extraído. Então, para a Arendt, isso seria mais cruel do que efetivamente tirar a vida de alguém. É você matar o valor da pessoa, é você matar, aniquilar a pessoa em sua essência, em sua possibilidade de ser, em sua possibilidade de existir. Então, somente após, segundo Arendt, somente após aniquilar, eu posso dizer, o valor humano que a pessoa tinha, que a pessoa possuía, somente mostrando para a pessoa,
depois de mostrar para a pessoa que ela não merecia, não estava apta para a vida, não merecia viver, é que as pessoas eram executadas. Isso nos campos de concentração do nazismo. Então, demonstravam a primeira era a tortura psicológica intensa, para fazer a pessoa perceber ou entender que não merecia estar vivo. Então, muito cruel, absolutamente cruel. Mostrar que você não merecia, não estava, né? Não estava dentro daquele plano. Então, foi isso que aconteceu, né, com os judeus e entre outros grupos, mas nós não temos como negar, os judeus foram os que mais foram perseguidos, né, pelo nazismo. E, segundo Arendt, o mal radical ou absoluto seria esse aniquilamento que eu acabei de comentar para vocês, da ideia de sujeito, né, ou de indivíduo, a ideia de dignidade da pessoa humana, a ideia de que nós temos um fim nós mesmos. Isso é Kant, tá? Isso é Kant. Esse princípio, aliás, trazido por Immanuel Kant, é aquilo que vai ser considerado a base teórica, o suporte teórico para nossos direitos humanos. De que todos têm autonomia, todos têm liberdade, e cada um de nós nasce com um fim em nós mesmos. E que nós não precisamos ou não temos que nos submeter a vontades externas, a forças externas. É o que Kant fala ser autonomia humana. É nascermos livres, seres livres. Seres que não nascemos para servir a propósitos secundários, senão a própria realização da existência, né? A realização da liberdade e autonomia em sua plenitude. Então, Kant fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, e era isso que acontecia nos campos de concentração. As pessoas eram forçadas, eram torturadas para fazer crer, para fazer acreditar que não mereciam estar vivas, ou seja, que não possuíam dignidade humana, que não possuíam, né, a autonomia, que não possuíam liberdade em si mesmo, e que estavam num estado de menoridade. Tá? Então, é isso que vai ser provocado por meio dessa tortura, eu poderia dizer, essa violência psicológica, né, ocorrida nos campos de concentração. Para além da violência física, também uma violência psicológica, uma violência moral, né, uma violência ética absoluta, ou seja, completamente antiética, a destituição completa dos valores para somente depois aniquilar aqueles indivíduos. Então, um exemplo claro, segundo Arendt, tá, é os campos de concentração, onde os prisioneiros eram feitos de escravos, então, ferindo o princípio de dignidade da pessoa humana, como se você existisse para servir a propósitos secundários, que não de viver, né, que o propósito primeiro da sua vida não fosse de viver e se realizar conforme sua liberdade e autonomia, mas fosse de servir como escravo, né, para outros. Então, a quebra completa, a solapação completa da ideia de dignidade da pessoa humana. Então, se retirava os direitos humanos, os direitos das pessoas, né? Direito à vida, principalmente. Então, e aí, as pessoas não eram, né, chamadas pelo nome, uma violência psicológica muito, muito horrenda, né? As pessoas não eram chamadas pelo nome, então as pessoas eram indicadas por símbolos, números. Então, entre os grupos perseguidos pelo regime nazista, nós tivemos que o povo, os ciganos foram perseguidos, judeus, negros foram perseguidos, e entre outros grupos foram perseguidos pelo exército nazista. Essas pessoas eram colocadas, tinham sua dignidade, acima de tudo, retirada, e, como forma de indicar isso, elas nem eram chamadas pelos próprios nomes, né? Elas perdiam os próprios nomes e eram chamadas de símbolos, por símbolos, né? Símbolos, números. Então, era a maneira de fazer com que as pessoas entendessem que não tinham valor algum. A extração completa, né, dos valores. Isso é muito cruel, muito, absolutamente cruel. É um aniquilamento completo. É você acabar com a memória familiar, é acabar com o valor subjetivo, né, acabar, né, com o direito, né, à vida, com o direito à liberdade, que são condições.
né? Viver, ser livre são condições que Kant, segundo Kant, todos nós somos livres, somos autônomos. Então, é como se essas pessoas não fossem consideradas humanas, né, por parte dos agressores, por parte, né, do grupo horrendo, né, do parte do exército nazista. Então, em 1961, Arendt escreveu um artigo para a revista americana New York. E esse artigo vai ficar muito conhecido, porque é a partir desse artigo que Arendt vai trazer a noção de banalidade do mal. Pergunto para vocês, alguém aqui já ouviu falar em banalidade do mal? Nesse conceito de banalidade do mal? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo contato com Hannah Arendt e, por sua vez, com esse termo? É um termo técnico, banalidade do mal. Alguém já viu? Para mim é a primeira vez, professor. Certo, porque o Arendt, ela sempre traz, né, os pares. Falou do mal radical, depois falou do mal absoluto, e agora ela está falando de banalidade do mal. O que teria motivado a criação desse termo, o que significa? O nosso propósito, de agora em diante, é buscar entender como Arendt articulou esse conceito dentro da sua filosofia. Tá certo? Então é um momento bastante importante mesmo. Imprescindível para entendermos mais à frente as questões que virão sobre o tema de Hannah Arendt. Tá bom? Então vamos voltar para a apresentação. Então, Arendt, ela é convidada, tá certo, para participar do julgamento de um dos algozes nazistas, né, chamado de Eichmann. Então, ela é convidada para presidir uma audiência, né, um julgamento desse nazista, que foi capturado em 1960 e levado para Israel. Ele foi capturado em Buenos Aires, né, e levado para Israel. Isso já depois do julgamento de Nuremberg. Vocês sabem que em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, e aí nós teremos, no momento histórico, o julgamento de Nuremberg, onde os principais oficiais nazistas serão condenados, né, serão julgados por seus crimes, e aí nós temos duas tipologias de crimes em que eles eram julgados, né, no Tribunal de Nuremberg, que era crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Vocês sabem a diferença entre crimes de guerra e crimes contra a humanidade? Ou vocês acham que não tem distinção? E um crime de guerra também é um crime contra a humanidade? Assim, eu acho que tem muitos crimes de guerra, quer dizer, muitos crimes contra a humanidade que não são encaixados como crime de guerra. Tipo, a gente vê as guerras na Síria, por exemplo, ninguém falava até então realmente que era um crime contra a humanidade, mas quando teve o ataque há alguns anos de uma arma química, que foi com o gás, eu acho que foi gás sarin, aí veio à tona que aquilo era um crime de guerra e tudo mais. Só que, basicamente, ninguém fala que aquilo é um crime contra a humanidade. Talvez seja muita questão midiática nesse sentido, mas ninguém falava. Então, vieram falar que aquilo era um crime de guerra só depois que teve esse ataque químico. Então, eu acho que tem um pouco de diferença em relação a isso. Estudei, professor, estudei, Luiz. O Luiz está falando aqui que eu estudei Oriente Médio. Eu estudei. Tá de parabéns, tá afiadíssima, Conceição, parabéns. Né? Você está correta, muito assertiva. Você foi muito assertiva. Porque, eu vou exemplificar, tá? Para ficar clarificado. Há distinções, sim, entre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Como também, numa mesma situação, nós podemos ter os dois. Você citou esse caso do Oriente Médio. Inclusive, passou uma reportagem que eu não sei qual foi o ano, em que no noticiário se apresentava aquilo que havia sido realizado lá, né, no conflito. Aquele conflito tinha sido tanto o crime de guerra quanto o crime contra a humanidade. Então, vamos lá. O que seria um crime de guerra? Um exemplo muito prático disso se instala a Terceira Guerra Mundial. Claro que nós não queremos isso, sob hipótese alguma. Mas, digamos que vem à tona uma Terceira Guerra Mundial. E aí, existe algo também chamado direito de defesa. Numa situação de guerra, alguns países vão precisar defender sua população de ataques. É isso? Vai precisar proteger sua população.
Então, para proteger sua população, as pessoas vão também usar armas. Vão ter que usar armas, vai aquela situação instaurada de conflito, né, situação de violência extrema. Muito bem, então percebam. E aí você chega um grupo de soldados, naquela região, e aí está sob guerra, e encontra um grupo de civis. Ele encontra um vilarejo. Um grupo de soldados encontra um vilarejo, uma comunidade. Pois bem, a comunidade não oferece ameaça. Ao que parece, e eles já perceberam isso, não há nenhum soldado inimigo instalado lá, fazendo aquilo como uma espécie de trincheira, fazendo a comunidade como uma trincheira. Não. Eles já verificaram, já rodearam a área, já conseguiram. Existe um clipe muito, muito, muito bom. Não sei se vocês gostam desse gênero musical, mas existe um clipe de uma banda de rock, né, chamada Metallica, e agora depois eu vou lembrar, mas que é perfeito o exemplo. Vem um carro de 2 civis, né, que eles consideram uma ameaça, e aí, por questão de preconceito, há um estereótipo, claro, há um estereótipo a que os civis correspondem, um estereótipo do inimigo, então os soldados se armam, porque, inclusive, eles estavam numa situação bastante desagradável, uma situação trágica, em que um dos seus colegas foi baleado. Então, quando eles veem aquele carro passando com pessoas com aquele estereótipo que eles consideram inimigo, que eles consideram mal, então eles apontam a arma, sendo que, na verdade, trata-se apenas de 2 civis, sem nenhuma intenção de machucá-los, sem nenhuma intenção de ferir alguém, desejam apenas passar, preservar suas vidas, fugir dali. E aí é uma situação muito paradigmática, né, que os soldados se veem. Pois bem, imaginem que os soldados já fizeram o cerco, já revistaram o carro, e não há nada que indique que as pessoas teriam algum propósito, ou teriam algum envolvimento com o conflito que foi estabelecido entre 2 nações, por exemplo. Não teria. Mas mesmo assim, os soldados foram lá e o quê? Aí vamos começar do material, né, para do que diz respeito à violação física. Então você tem que os soldados, além de furar os pneus do carro dos civis, imagina a situação, furar, né, atirar no pneu do carro dos civis, como além disso destruir o carro, agredir, bater naquelas pessoas, queimar, explodir o carro da pessoa, ou seja, vilipendiar completamente o patrimônio particular do indivíduo. Então, o indivíduo teve seu direito à propriedade violado naquele momento. Né? Ele teve o direito à propriedade, mesmo sem ter nada a ver com aquele conflito, aquele indivíduo teve o seu direito à propriedade violado, e aí vai para além, né? Ele teve também o seu direito à liberdade violado, porque, em certos casos, as pessoas são presas, e aí, intensificando ainda mais essa situação de crime de guerra, elas são torturadas. Em muitos casos, elas são torturadas. Então, o que vai acontecer? Esse é um caso típico de crime de guerra, porque os soldados, quando cometeram aquela prática violenta, aquele ato de violência, não fizeram isso para se defender, sob hipótese nenhuma. Então, não havia um propósito para aquilo. Foi uma ação gratuita, foi uma ação mal, né, gratuitamente. Provocaram aquele ambiente, aquele clima de tensão, violência, agrediram as pessoas gratuitamente. Não foi com o intuito de se defender. Nada justificaria, embora a violência não possa ser justificada sob hipótese alguma. Mas em um momento de conflito, de guerra, há determinadas instâncias em que se precisa decidir numa situação limite. Como é o caso de um soldado que tem que se defender de outro grupo de soldados que vem ali no exército inimigo. Então eles vão lá e se defendem. Mas nesse caso eram civis, não necessitava, não havia propósito nenhum naquela ação. Nenhum propósito, não era uma situação limite. Eles foram cruéis, apenas isso. É uma situação de crime de guerra. Chegaram nesse vilarejo e destruir as casas das pessoas é uma situação de crime de guerra. E aí, para além de violar o vilarejo das pessoas, mas prender, e aí vamos lá, torturar, prende essas pessoas e torturam, aí não é apenas um crime de guerra, aí trata-se de um crime contra a humanidade, já que está violando diretamente o direito à vida das pessoas, né? Direitos que são fundamentais, o direito à vida, à liberdade. Então, prender a pessoa, torturar,
chegar a assassinar a pessoa, aí tornou-se um crime de guerra e também um crime contra a humanidade, já que violou, né, os princípios éticos fundamentais. Kant diria, né, o que seria esses princípios éticos conforme o imperativo categórico? Não mate, não roube, não minta. São sempre no negativo. Não mate, não roube, não minta. Consoante o imperativo categórico, não se deve fazer isso sob hipótese nenhuma. Porque nós somos racionais. Nós somos seres racionais, temos liberdade para não fazer esse tipo de coisa. Então, Kant diz assim, quando essa pessoa viola esses princípios, né, ela está absolutamente errada, né, e vai ter, certamente, né, que arcar com as consequências das suas ações danosas, suas ações cruéis, né. Então é isso, o crime de guerra, ele pode acontecer em um contexto de guerra em que as pessoas invadem soldados podem invadir determinadas localizações, destruir casa de civis, como também, nesse mesmo momento, ele pode estar cometendo um crime contra a humanidade se ele prende as pessoas, viola o direito à liberdade das pessoas, se ele tortura as pessoas, se ele chega a assassinar, tirar gratuitamente essas pessoas. Aí torna-se um crime contra a humanidade, já que ele está violando o direito à vida. Direito à vida, à liberdade, no caso, a propriedade, né, a pessoa estava lá com seu patrimônio, ele foi destruído. Então, são algumas distinções que nós temos, né? Crime de guerra... Oi, pois não. Quando há o ataque a, por exemplo, algum patrimônio histórico, assim, que é até protegido pela Unesco e tudo mais, e algum grupo radical vai lá e destrói, como a Al-Qaeda e outros grupos já fizeram e fazem ainda, é considerado um crime de guerra? Porque geralmente esses movimentos têm, assim, muita estima pra gente, é uma coisa, assim, muito importante para a história da humanidade. Então, se encaixa como crime de guerra nesse sentido ou não? Pois é, mas eles não têm nenhum propósito, né? Tipo, eles vão a um ataque gratuito, destruir tudo. Eu posso dizer para você o seguinte, eu não saberia tipificar como pode ser considerados esses ataques, mas o que eu posso dizer é que os crimes de guerra acontecem em situações especiais. Bom, existe um momento, como foi declarada a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e que a pessoa ou as nações estão em situação de completa, eu posso dizer, né, de completa defesa. Temos terrorismo nisso. Muito obrigado, Luiz. Então, o crime de guerra ele acontece em contexto específico de guerra, quando há algum propósito, né, para aquele conflito. Quando o conflito não conseguiu ser solucionado por vias diplomáticas, se estabelece, quando alguma nação, por exemplo, viola o território de outra, e aí para impedir com que as pessoas... Muito obrigado, Luiz. As pessoas, sua população, esses civis, sofram com aquele ataque de outra nação, então o país vai, se arma, se defende por sua vez, né? E aí há um contexto específico para aquilo acontecer. Mas, por exemplo, uma vez um soldado inimigo rendido, a pessoa for lá e assassinar a pessoa, não se trata mais de uma situação de contexto de guerra, né? Aí você violou, não tem justificativa nenhuma, não foi para se defender. Você fez aquilo por mal mesmo, né? Uma atitude de mal mesmo. Você agiu de maneira cruel. Então não há nenhum tipo de hipótese. Embora, segundo Kant, né, nada justifique a violência, nada justifique atitudes violentas. Nada justifique. Então vamos seguindo aqui. Então, há essas duas espécies de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e os nazistas eles foram julgados tanto por um como por outro, né? Crimes de guerra que acabaram se tornando crimes contra a humanidade, e alguns, né, chegaram a se arrepender, outros, sua maioria, não. Então, existe esse documentário chamado Julgamento de Nuremberg. Nesse evento histórico, a gente tem a oportunidade de ver os depoimentos, o julgamento, a promotoria de acusação, enfim, é bem interessante. Eu não sei se o documentário chega a passar 2, 3 horas, mas há um documentário sobre esse título, faz muito tempo que eu consultei. Então, quando a Arendt é convidada para
presenciar o julgamento de Eichmann, que tinha conseguido fugir, estava escondido em Buenos Aires, e aí foi capturado. Quando ela é convidada, né, Arendt não declina, aceita e, portanto, vai ao julgamento. Esse julgamento que Eichmann é condenado à forca. Tá? Então, mais um fato que Arendt percebe, e é isso que vai ensejar o conceito de banalidade do mal, é que Eichmann, embora comprovadamente tenha tido comportamentos monstruosos, não parecia com um monstro. Então, aí volta para aquilo que eu falei. A caricatura de vilão, de antagonista, ao que parece para Arendt, não funcionava. Não tínhamos como estereotipar a personalidade de Eichmann. E é isso que vai deixar inquieta. Como uma pessoa tão horrenda capaz de mandar tantas pessoas para a morte, como era o caso de Eichmann, capaz de mandar tantas pessoas para a morte, tantas pessoas para de concentração, para o sofrimento, né? Como uma pessoa pode se comportar de maneira tão fria, pode se comportar de maneira tão simples, banal. Então é isso que Arendt traz. É a partir disso que Arendt vai elaborar o conceito de banalidade do mal. O mal que ela enxerga em Eichmann, perdão, é o mal que, segundo ela, se banalizou. E esse é o mais perigoso, a mais perigosa espécie de mal que ela conhece, né? Que ela classifica e conhece, já que é como se as práticas malignas não fossem mais entendidas como práticas malignas. Se banalizou. Um burocrata, ele era um burocrata. Eichmann era uma espécie de burocrata. Uma pessoa que trabalhava num arsenal de guerra, por exemplo, expedindo notas. Ele trabalhava expedindo notas, expedindo cartas. Então, era uma pessoa que fazia um serviço burocrático. Ele efetivamente não pegava em armas, ele efetivamente não ia e assassinava pessoas, mas fazia com que isso fosse possível. E o que ele alega perante o julgamento é que estava seguindo ordens. Então, inclusive, usa o argumento de que trair essas ordens, não obedecer essas ordens, poderia levá-lo à morte, né? Já que seria uma traição. Ele seria considerado um traidor por parte do nazismo e aí seria assassinado. Então, ele afirma que não tinha opção. Ele simplesmente executava as ações que eram ordenadas, obedecia às leis. Ele chega a dizer que era um cidadão exemplar. Então, ele afirma perante o tribunal, tá, que cumpria ordens, que seguia ordens, e que cumpria absolutamente as leis do seu país, podendo ser considerado um grande cidadão. Então, muito problemático, segundo Arendt, perceber esse comportamento de Eichmann, porque, a priori, ela não consegue digerir, e só posteriormente, quando passa a elaboração do conceito de banalidade do mal, ela classifica aquilo que estava a presenciar, né, nesse julgamento. Então, ele dizia que era um homem correto, que estava agindo conforme as orientações que lhe eram passadas. Ou seja, era um funcionário público. Ele era um funcionário público que ignorava completamente que as leis que ele estava seguindo eram cruéis, eram monstruosas, eram desumanas, eram antiéticas. Aí volta lá para o conceito de mal radical, né? É a completa ausência de pensamento crítico. E é esse medo que Arendt possui. Medo em que se chega uma etapa, se chega um estágio em que as pessoas não considerem determinadas ações ou leis, por exemplo, como repudiáveis e que apenas as sigam. Que as pessoas não se manifestem contrárias a determinadas atitudes absurdas, comportamentos absurdos, ordens absurdas, como no caso da Alemanha nazista. Então, por parte de Arendt, isso vai chocá-la profundamente, né? A Arendt vai ficar bastante inquieta e vai diagnosticar, ou seja, dar um parecer, né, dizendo que que sentia, nas palavras de Eichmann, uma terrível, né, falta de profundidade, tá certo? Na essência de suas palavras. Ele era uma pessoa simples, ele não tinha uma aparência cruel. A gente costuma julgar, né, as pessoas pela aparência. Ele não tinha uma aparência cruel, tá aqui a imagem. Poderia ser um arquiteto, um bancário, um médico, como existiam vários médicos que também
faziam parte, né, do nazismo, também estavam envolvidos, né, de alguma maneira nos campos de concentração e etc. Então, Eichmann poderia ser qualquer outro civil, né? Então, ele era banal, ele era uma pessoa simples, ele não era uma mentalidade perversa, assim. Ele não tinha esse ar de mentalidade perversa, né, de desequilibrado, embora nós sabemos que foi. Porque para Arendt, né, embora esse mal, né, que o Eichmann possuísse, ele tivesse se banalizado em virtude da ausência de pensamento crítico, e esse mal era perigoso, que podia atingir não só Eichmann, mas outras pessoas, e chegou a alcançar outras pessoas, né, da sociedade alemã, era o mais perigoso, o momento em que a gente não mais se importasse com os respeitos e a violação às leis e direitos humanos, né, que nós não nos importássemos mais com a crueldade humana. Então, é de se chocar, segundo Arendt, né, é de se chocar completamente, né, e é de se precaver, segundo ela, né, nos precaver desse tipo de tendência, de banalizar ações cruéis. Então, nós podemos dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de situações limites, como eu falei da lei de que fosse proibido sorrir e se eu fosse contratado para vigiar isso, e aí simplesmente obedecer a essa lei absurda, mas que levaria possivelmente pessoas a morrer, porque seriam punidas, dependendo das punições aplicadas ao descumprimento da lei, você poderia estar mandando pessoas para a morte. Era assim que Eichmann se comportava. Ele não absorvia aquilo como uma completa falta de responsabilidade moral. Ele não possui nenhum tipo de responsabilidade moral. Ele não possui pensamento crítico, ele não possui consciência moral, consciência ética moral. Ele não faz ideia dos princípios fundamentais, ou ele não está preocupado em se basear, em seguir, balizar o seu comportamento pelos princípios éticos fundamentais, que eu acabei de falar para vocês. Então, honestidade, respeito, princípios como justiça, princípios como da igualdade. Eichmann não se preocupava se estava desobedecendo ou não. Não se preocupava. Ele simplesmente seguia a ordens. E parece distópico, mas se imaginarmos uma sociedade assim, onde as pessoas não ligassem mais para atitudes cruéis, para atitudes para a violência, as pessoas começassem a normalizar a violência, a agressão, para a Arendt seria calamitoso. Seria completamente calamitoso. Então, devemos, segundo Arendt, lutar, do ponto de vista político. Para ela, toda política deve ser mediada por um consenso. Então, onde há violência, não há decisão política satisfatória, nem há poder político legítimo. Arendt, enquanto uma filósofa política, vai trazer para a gente essa ideia de que, no âmbito da política, a violência não pode se instaurar. Então, atitudes como as tomadas pelos regimes totalitários são repudiáveis ao pensamento, à visão de Arendt. Por isso que Arendt é uma importante teórica para pensarmos os regimes totalitários, o totalitarismo, como também qualquer tentativa de gestão autoritária da sociedade, do ponto de vista político, ético-político. Então, é isso. Aqui nós chegamos ao fim da exposição sobre o pensamento de Arendt, sobretudo os conceitos de mal radical, mal absoluto e banalidade do mal. Então, tudo isso, no final, o conceito de banalidade do mal, ele advém desse momento em que Arendt presencia o julgamento de Eichmann e percebe o quanto aquilo é perigoso, o quanto a normalização, a banalização do mal é perigosa, porque se isso se instaura, se isso se enraiza novamente na sociedade, se as pessoas param de se chocar, de ficarem admiradas, espantadas, perplexas diante do mal, diante de atitudes cruéis, poderíamos facilmente estarmos aí vulneráveis a movimentos que promovam barbáries. Então, para a Arendt, devemos evitar e, sobretudo, conhecer a nós mesmos, no sentido de sempre manter-se afinado consoante princípios éticos
e consoante a observação dos direitos humanos. Então, para Arendt, ela vai ser uma importante filósofa também, trazer contribuições importantíssimas para a ideia de cidadania, e aí ela pensa numa ideia de cidadania aproximada da visão cosmopolita, no sentido de que essa ideia de cidadania tem que ser ampliada, já que ela sofreu, né, com a falta de cidadania, teve tomada a sua nacionalidade. Então, a Arendt pensa que as nações devem se unir para que episódios desse tipo, dessa natureza, nunca mais voltem a ocorrer na história humana. Então, em 1948, vocês sabem, é declarada a Declaração, né, Universal de Direitos Humanos, e essa carta versa justamente sobre a importância de se proteger a nível internacional todos os direitos e deveres dos indivíduos, para que não haja mais a possibilidade alguma de movimentos poderem usurpar isso das pessoas, usurpar a dignidade humana, usurpar o direito à vida, à liberdade, à igualdade. Então, todos são iguais, é um princípio da isonomia, da justiça, né, da liberdade. Então, direitos como saúde e educação são direitos que estão na Carta de Direitos Humanos, Declaração de Direitos Humanos, haja vista que todos são dignos e possuidores desses direitos. Né? Todos são dignos e possuidores desses direitos, e ninguém, absolutamente ninguém, teria razão de tomá-los. E cada um de nós surge, conforme já disse Kant, né, com o fim nós mesmos. Nós somos seres autônomos. O que é autonomia? Autonomia significa, vamos lá do grego, né, a nomos é lei, né, e autos, né, tem autor é si mesmo. Então, governar conforme se autogovernar, governar-se conforme suas próprias leis, né, seria autonomia. Ter a capacidade de dominar, de governar a si mesmo. É diferente de heteronomia, que seria ser governado, ser dominado por forças externas, por algo externo, pelo diferente. Então, o Kant, ele investe e diz que nós temos que sempre nos aproximar à condição de maioridade, que seria a condição de nos autoafirmarmos cada vez mais, no sentido de afirmar nossa liberdade e nossa autonomia perante toda a esfera civilizacional. Então, é isso. Agora nós vamos responder uma questão sobre Arendt e aí a gente encerra a nossa aula. Bom, mas antes de responder a questão, perguntas. Uma dúvida? Podemos passar para as questões? Por mim, pode passar. Pronto, então a gente responde a questão e encerra, tá? Bom, isso foi uma questão que caiu ano passado, né? Ano passado, 2019, o último Enem. Eu confesso que eu fiquei espantado, assim, de certo modo perplexo, porque não tinha havido ainda questões sobre Arendt, embora o Enem é uma caixa de surpresa, realmente ele teve provas do Enem que em 2, 3 questões de filosofia medieval, nenhuma questão de filosofia contemporânea. Já ano passado teve muitas questões de filosofia moderna e contemporânea. Teve anos que choveu filosofia antiga, né, um recorte histórico da antiguidade, pré-socráticos, Platão, até mesmo os helênicos, da filosofia helenística. E ano passado foi o ano aí do pensamento contemporâneo. E aí eles trazem uma questão de Arendt. Vamos ver, né, o que está sendo dito aqui. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Visto de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. O texto, vejam só, se remete à ideia de Arendt de
a mente, né, de tornar as pessoas supérfluas. Então, é aquele vilipendiamento completo, o linchamento completo dos valores dos indivíduos, da dignidade dos indivíduos. Antes mesmo do vilipendiamento físico, né? Da agressão, da violência física, uma violência moral, psicológica, simbólica, né? Dos campos de concentração. É isso que o texto traz. Vamos lá. Então, é um texto extraído de Origem do Totalitarismo, uma versão adaptada. É um padrão também das provas do Enem trazer esse tipo de recorte. Um recorte do texto original e, como eu falei para vocês na última aula, trazer questões distratoras, né? Trazer questões distratoras. Às vezes duas, três, às vezes só uma mesmo para confundir. E aí você fica entre A e C, A e D. É por isso que é muito importante estudarmos e em filosofia, conhecer a história da filosofia. É muito interessante porque rapidamente você pode bolar uma estratégia, conseguir montar uma estratégia para se livrar dessas questões distratoras, essas alternativas distratoras que estão aí para distrair efetivamente. Não para distrair. Né? Bom, então, vamos ler o enunciado com paciência e ver o que as alternativas trazem. A partir da análise da autora, de Hannah Arendt, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do, vamos lá, questão 1, ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Do que preste atenção nessa questão do enunciado. O enunciado é muito interessante, a gente compreender bem. Esse texto específico, esse fragmento específico, esse recorte específico, tá? Deixa eu ver se eu ativo aqui um. Esse recorte específico, tá? Que nós acabamos de ler, ele evidencia o quê? Qual o tema dele? Então, qual é a crítica que ele carrega, né? Que ele traz? Perdão. Qual a crítica que ele traz? Bom, a naturalização de quê? A normalização de quê? A. Ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. B. Alienação ideológica que justifica as ações individuais. C. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. E. Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Então, vou dar um tempo aí para vocês falarem o que acham. Qual alternativa vocês pensam que é? Seria mais coerente com o que a gente viu. A, B, C, D ou E? Espera só um pouquinho, professor, que eu tô em dúvida. Certo. Não, então vou dar um tempinho, aproveito e tomo um A. Tá. D? Vamos aguardar, segurar. Vamos segurar um pouquinho.
Então, pessoal, D, todos vão na D mesmo. Entre D, ficaram entre D e B. Vamos resolver a questão. Eu Oi? tenho dúvida entre B e E, na verdade. Entre B e E ou D e E? Uhum. D B de bola e E. Uhum. e E. Certo. Vamos responder então, né? Vamos tentar ver brevemente, analisar brevemente cada uma das alternativas, buscando assim tentar compreendê-las, né? O porquê, de fato, conforme o enunciado, conforme a questão pede, com o que a questão pede, não poderia estar correto. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, vamos ler o enunciado. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Já adianto para vocês que essa é uma questão que vamos segurar um pouquinho. Vamos deixar ela por último. Ideário nacional. Alienação ideológica que justifica as ações individuais? Não. Uma naturalização à alienação ideológica, né? Porque, sobretudo, uma ideologia, ela justifica um projeto político coletivo. Né? O que seria uma ideologia? Em termos simples, um conjunto de crenças de várias ordens, né, que legitimam, que dão respaldo para determinados tipos de ações e comportamentos. Então, a alienação ideológica, né, que justifica ações individuais, não, a alienação ideológica, ela proporcionaria isso que a gente chama de movimento coletivo, que aconteceu na Alemanha, esse movimento coletivo onde as pessoas, né, elas estariam aptas a obedecer coletivamente, né, abraçar determinadas causas, embora cruéis, embora completamente desumanas, em prol dos projetos políticos colocados por Hitler, nesse caso. Então, não é a B. Nós temos, na C, cosmologia religiosa, que sustenta as tradições hierárquicas. Cosmologia, será que era isso que acontecia mesmo? Era por meio de uma cosmologia religiosa, que era se colocado as pessoas em posições hierárquicas. Nós temos um aspecto, principalmente em relação à perseguição dos judeus, né, que seria aqui um ponto importante sabermos disso para respondermos corretamente. Não era uma cosmologia religiosa que justificava a perseguição ao povo judeu. Não era. Isso nós sabemos, né, por parte da ideologia nazista. Não era uma cosmologia religiosa. D. Então, nem a B, nem a C. Então, nós ficamos com a D. Segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos. E enquadramento cultural, que favorece os comportamentos punitivos. Então, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos, também não. E aí nós temos que voltar ao texto. O texto não está falando de naturalização de enquadramento cultural, de ordem cultural. O projeto que estava em jogo, por parte do nazismo, era um projeto, o quê, pessoal? Biopolítico. Então, era um projeto biopolítico, no sentido de que havia uma perspectiva, e aí, sabendo de história, um pouco da história geral, da história da Segunda Guerra Mundial, tem-se, né, que os alemães, o exército ali alemão, comandado por Hitler, estava sob o propósito de conseguir atingir o Terceiro Reich. Eles queriam povoar, alcançar, e era um projeto expansionista, e eles desejavam alcançar determinadas regiões, né, antigamente, segundo eles, habitadas, né, pelos germânicos, e aí, nessas regiões, essas regiões só seriam povoadas conforme critérios raciais, né, e aí os arianos estariam no topo, somente eles teriam direito e dignidade para habitar essas regiões. Esse projeto expansionista excluía diversos outros grupos esses que eram colocados, né, eram considerados inferiores por uma questão étnico-racial. Então, é exatamente um projeto biopolítico, né, que partia de
características fisiológicas, de uma fisiologia o racismo, né, era a partir de características étnico-raciais que esse projeto era fundamentado, né, que estava calcado. Então, nesse sentido, a D é que é a correta, porque era isso que acontecia, a naturalização disso. Né, esse projeto de expansão que eles tinham almejava exatamente isso, excluir, né, as pessoas e fazer com que somente a raça que consideravam superior pudesse usufruir pudesse estar inserido nesse projeto de expansão, né, esse projeto, esse mundo, né, esse mundo que eles desejavam. Somente os escolhidos com base em critérios étnico-raciais, de superioridade da raça. Então, era completamente um projeto eugênico, né? Um projeto eugênico e eugenia. Então, eles tinham lá os padrões que eram biopolíticos, certo? Então, a questão correta seria em virtude disso, porque havia uma tendência a se naturalizar isso. Colocavam-se as pessoas no campo de concentração para mostrar como elas eram indignas, bem como eu comentei com vocês. Tá certo? Eu não sei se ficou claro. Tá? E aí, por que não seria essa ideia de ideário nacional? Né? Porque a ideia não era naturalizar, né, o ideário nacional. Não era naturalizar esse ideário nacional. Então, o que, acima de tudo, legitimaria a segregação entre as pessoas era um projeto biopolítico. Então, quando a gente pensa em ideário nacional, pensamos em nacionalismo, é claro que havia ali o aspecto do nacionalismo, é claro que Hitler colocava uma série de pontos, né, como, por exemplo, o medo nas pessoas. Ele também alimentava o medo, de certa maneira, dizendo que ali as pessoas a população alemã estava sob ameaça constante, e que deviam se proteger, deveriam produzir mais armas, deviam quebrar os tratados, mas o que estava por trás, né, e aí o que Arendt deixa, né, assim, aparente, né, estava aparente era isso, estava exposto era isso, que tudo aquilo era por meio de uma ideia nacional, mas na verdade, né, essa segregação ela estava baseada, calcada num projeto biopolítico, né, que partia de aspectos étnico-raciais e fisiológicos e o racismo declarado. Né? O racismo declarado, o antissemitismo propagado pela população, né, pelas pessoas lá que aderiram ao nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. Certo? Não sei se ficou dúvida, se vocês querem discutir mais algum ponto, se podemos encerrar. Tudo certo, professor. Por mim tá